Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora do problema que está tendo lá no gabinete do Alexandre de Moraes. Olha só o que o Estadão traz para gente aqui. Efeito Tagliaferro gera reforma em equipe de Moraes e ministro fica sem juiz de confiança há 8 meses. O Alexandre de Moraes não consegue recompor sua equipe. Lembra aquele problema que eu sempre falo para vocês? Muitas dessas ações que o Alexandre de Moraes fala, não porque o Trump vai voltar atrás e não sei o que lá, que todo mundo sabe que isso é mentira, o Trump não vai voltar atrás e coisa e tal. Ele fala isso não tanto para convencer o público em geral, porque ele sabe que o público sabe que o Trump não vai voltar atrás. Ele fala para tentar tranquilizar a equipe que está debaixo dele, porque nesse momento ninguém quer estar ali, é uma posição muito delicada. Eles sabem que dependendo de como é que a coisa avance, vai ter um monte de gente proibido de viajar para os Estados Unidos, sofrendo penalidades, por uma coisa que, bom, é um emprego, é um bom emprego, um emprego que traz, né, um salário razoável lá, trabalhar no STF, coisa e tal, mas que pode prejudicar a sua vida de forma muito significativa, até porque você pode ficar marcado num processo em que o Xandão seja realmente considerado um ditador, que é o que se espera, né? Imagina-se que em algum momento essa história vai ser a história real no final das contas. A imprensa resiste em dizer que ele é um ditador, que ele está fazendo um absurdo, mas todo mundo já sabe que ele tem agido como um ditador no final das contas, né? E o problema deles é esse, é a equipe interna, eles começam a não ter apoio do pessoal, e aí as coisas começam a não andar, a ter dificuldade de andar. Eles têm que contar com menos pessoas, com pessoas menos capacitadas, pessoas que não são as ideais na visão deles para seguir no processo, né? E a tendência daqui para frente é só isso piorar. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Índio com tampa de Nescau na boca, Soberania da Manga Baiana, né? E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já tinha chamado a atenção para isso, né? Em determinado momento, um monte de juiz do gabinete do Alexandre de Moraes pediu demissão ou saiu, não foi esclarecido se foi demitido, se não foi demitido, mas segundo diz o pessoal aqui, a questão seria o efeito Tagliaferro, ou seja, o fato do Eduardo Tagliaferro ter saído e exposto as mensagens lá das trocas de conversas entre eles, deixou alguns juízes que trabalhavam com o Alexandre de Moraes numa situação delicada, né? Veja, eles neste momento não estão respondendo a nenhuma ação, mas como eu falo para vocês, a tendência é a direita voltar ao poder. Em algum momento isso tudo vai ser investigado também, esse pessoal vai ter que responder pelos atos que cometeram ali do Alexandre, apoiando a ditadura do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó. O vazamento de conversas entre o ex-assessor Eduardo Tagliaferro e o juiz instrutor Ayrton Vieira não foi só o Ayrton Vieira não, tá, gente? Teve um monte de outras conversas aí que vazaram também com outros juízes, com a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, com um monte de gente, não é só o ex-instrutor, o Ayrton Vieira não, tá? Ambos ex-integrantes do Ministério das equipes do ministro Alexandre de Moraes, do STF e no TSE, provocou uma debandada na assessoria do magistrado. A equipe do ministro segue desfalcada depois de 8 meses após o início das mudanças. Lembra que na época que saíram os juízes, o pessoal falou, não, que os juízes saíram porque normalmente o contrato é mesmo de 2 anos, e a cada 2 anos eles têm que trocar os juízes e coisa e tal. Isso, como eu falei na época, é mentira. Sim, o contrato é de 2 anos, mas tipicamente ele é renovado, então as pessoas vão ficando indefinidamente enquanto gozarem da confiança do ministro do STF, né? Então esse contrato de fato é de 2 anos, ele é renovado com frequência, sem problema nenhum, e tem gente lá no STF que fica 10 anos no mesmo ministro, desde que o ministro queira a pessoa, desde que a pessoa queira continuar ali, a coisa continua. O contrato é mesmo de 2 anos, mas o que aconteceu, o fato deles terem saído, é porque uma das partes não quis. Ou esses juízes não quiseram, ou o Alexandre de Moraes não quis. O mais provável nesse caso, lógico, é os juízes terem pedido para sair, né? Você lembra que teve uma das mensagens do Ayrton Vieira mesmo, que foi liberada recentemente pelo Eduardo Tagliaferro, falava exatamente que estava inconformado com a situação, que não aguentava mais trabalhar para o Alexandre de Moraes, que estava doido para sair, mas que não podia sair naquele momento, porque ia parecer que estava traindo o ministro, não sei o que lá. Então, ou seja, ele já informou naquele momento, isso a gente está falando de início de 2023, né? Ele já informou naquele momento que ele estava querendo sair. Então, ou seja, provavelmente esses juízes que saíram do gabinete foi justamente porque, né, realmente queriam sair, né? Viram a lambança que foi a vaza-toga. A imprensa finge que não tem nada demais naquilo ali, mas todo mundo sabe que foi um absurdo aquelas mensagens, invalidam completamente o pleito eleitoral de 2022, porque mostram que houve uma perseguição deliberada da direita. O que teve ali não foi um mecanismo de controle de fake news, foi um tribunal de exceção em que
o juiz definia quem é que ia ser perseguido e mandava mensagem pro cara, procura alguma coisa aí pra gente perseguir fulano. E daí depois perseguia fulano e isso não é um tribunal, isso é um tribunal de inquisição. Não é uma justiça real, não é um órgão que gere as demandas diretamente, né? Vinha tudo do ministro para censurar e depois o órgão atuava só como a produção de relatórios para justificar as ações do ministro, né? Isso, evidentemente, como foi feito só por um lado do espectro político, isso evidentemente macula o processo eleitoral. É o que eu sempre defendo aqui. O pessoal da direita adora bater na urna eletrônica. Não, porque urna eletrônica isso, urna eletrônica aquilo, não sei o que lá. Eu sempre falo para vocês, vocês ficarem batendo no lugar errado, evita vocês de verem o problema correto. O problema foi esse. Dedão na balança, ele botou o dedão na balança lá, proibindo praticamente um monte de coisa da direita, perseguindo pessoas da direita, enquanto a esquerda, não sei nem se teve alguma coisa censurada da esquerda, mas se teve foi muito pouco e muito pro forma no final das contas, né? Enfim, em janeiro deste ano, o Moraes dispensou Ayrton Vieira na sua equipe do STF sem tornar o processo público ou fornecer explicações sobre as mudanças, né? E entre fevereiro e março, ou seja, mais ou menos na mesma época, no início do ano tudo isso, foi a vez dos juízes auxiliares Rogério Marrone e Castro Sampaio e André Solomon... Desculpa, Rogério Marrone de Castro Sampaio, é uma pessoa só isso daqui, e André Solomonto Disco, que também deixaram o gabinete, né? E todos eles falavam, porque é época de renovação, que você não é porque renovação, o contrato dura tantos anos, e aí não foi renovado, e eu lembrei para vocês que não, que isso aqui é porque o pessoal pediu para sair, e o Alexandre de Moraes não tinha mais como segurar eles, deixou eles irem embora e coisa e tal. E aí, o que prova que é realmente eles querendo sair, é o pessoal querendo se distanciar do Alexandre de Moraes, é justamente o fato de que até agora ele não conseguiu recompor a equipe, tá? Ficou um auxiliar só, o juiz auxiliar Rafael Tamay Rocha, que se manteve no cargo, e foi ele que faz tudo agora lá no gabinete do Alexandre de Moraes. Depois ele contratou uma moça. Teve uma moça que foi contratada, essa moça aqui, a juíza doutora Luciana Yuki Fagashita Sorrentino, foi contratada para ele. Ou seja, ele saiu de 4 juízes para 2 juízes, e aparentemente está tentando preencher as outras vagas, porque ele tem muito trabalho, está com 200 milhões de inquéritos lá no STF, o sorteio do STF, tudo caía no gabinete do Alexandre de Moraes, e ele só tem 2 juízes auxiliares, e não consegue preencher. Ou seja, isso mostra também que o problema que eu falo para vocês, quando você vê declaração do Alexandre de Moraes, quando você vê declaração do Lula, lembra que muitas vezes eles fazem de sonso, né? Eles falam umas besteiras que não tem lógica nenhuma. Lembra, ele não está querendo convencer a gente, ele sabe que a gente não vai convencer, uma pessoa normal não vai convencer. Ele está tentando convencer o pessoal que trabalha no escritório dele, lá no gabinete dele, a manter o apoio. Porque o pessoal está vendo que essa coisa toda vai explodir, que isso vai dar merda. Em algum momento isso vai dar merda, né? Pode ser agora com o Trump? Pode ser agora com o Trump. O Trump tem forçado a barra, botado Magnitsky, coisa e tal. Em algum momento pode ser que o resto do STF decida expulsar a maçã podre do Alexandre de Moraes. Ou pode ser que não. Pode ser que decidam segurar ele lá a qualquer custo. Mas mesmo que resolvam peitar o Trump e com todo o custo que isso implica para o Brasil, para o setor bancário brasileiro, para a política no Brasil, é inevitável. O que eu falo para vocês, esse pessoal todo está fazendo isso partindo do princípio que a direita é uma coisa transitória. Não, que é um problema que teve ali o Bolsonaro e pronto, e já está resolvido e não vai ter mais problema. E não é isso. Na verdade, a direita é uma tendência estrutural da sociedade brasileira que está indo mais para a direita mesmo e inevitavelmente vai voltar ao poder. Não sei se vai voltar em 2026, eu acho que volta em 2026. Mas mesmo que por hipótese muito remota, não volte em 2026. A tendência é voltar em 2030, é voltar em 2034, é voltar em 2038. Vai voltar à direita, não tenha dúvida alguma, porque esse movimento é muito mais estrutural que esse pessoal está levando. E quando voltar à direita, vai ir alterando os membros do STF, e em algum momento a gente vai ter um STF neutro o suficiente para perseguir esses absurdos que foram feitos pelo Alexandre de Moraes. Não sei quando que isso vai acontecer, mas certamente vai acontecer em algum momento, né? Então, essa é a situação que a gente se encontra. E é isso que eu falo para vocês. Quando eles fazem essas críticas, quando eles falam algumas coisas, lembra, não é pra gente, não é pro mundo externo. Ele tá falando pra gabinete dele, porque o pessoal do gabinete dele tá todo mundo com o cu na mão, preocupado pra caramba se não vai entrar o deles nessa história. Porque o Alexandre de Moraes, bem ou mal, tem dinheiro pra caramba. Então, não vai poder ir pra Disney, não pode ter conta no banco, ele dá um jeito. O Jorge Soros dá um jeito de mandar uma mesada pra ele em dinheiro em espécie, enfim, ele não vai ter problema.
Gente rica dá um jeito, não tem problema. Por mais que seja uma coisa prejudicial para ele, não tenha dúvida que é prejudicial para ele ficar com a lei Magnitsky, né? Mas ele não vai morrer por isso. Agora, imagina o pessoal do gabinete, só o cara não poder ir para os Estados Unidos já cortou um monte de possibilidades de trabalho, um monte de possibilidade de passeio, um monte de coisas no futuro, e ter que se explicar por que você não tem visto americano, por que você não pode ir para os Estados Unidos. E mais do que isso, como eu falo para vocês, é a mancha no currículo de ter trabalhado com um ditador, de ter trabalhado num escritório de perseguição, que é o que está ficando evidente nesse caso aqui, né? Então o que você vê é isso, as pessoas debaixo do Alexandre de Moraes fugindo. É por isso que o Alexandre de Moraes também se sente tão exaltado, porque ele já sente essas pressões pessoalmente, tá? Pra gente você pode falar assim, pô, mas ele não tá preso. Mas a Magnitsky só cortou cartão de crédito, não cortou nada dele. Não, meu amigo, ele já tá sentindo pressão e já vem há algum tempo isso. Porque o pessoal tá se afastando dele. E mais ainda com esse negócio da lei Magnitsky, as pessoas começam a se afastar. Isso as pessoas percebem, tá? Você pode achar que não, mas a pessoa percebe. Por isso que o Alexandre de Moraes ainda tá tão nervoso e querendo correr com o processo do Bolsonaro. Ele sabe que ele não vai conseguir durar muito tempo desse jeito. Cada vez mais as pessoas se afastando dele, ele com dificuldade de preencher as vagas e coisa e tal. Veja, eu não duvido que quem tá no gabinete dele agora é só o pessoal super leal a ele, porque tem pessoas que acreditam mesmo que o Alexandre de Moraes está fazendo a coisa certa e é isso aí, que não tem o que dizer. Então tem pessoas que estão achando isso, mas repare que isso aí já é uma coisa limitada da população, né? Não é todo mundo que está disposto a apostar seu futuro profissional nessas ideias do Alexandre de Moraes. Ainda mais agora, vendo que ele está diante de uma situação que ele não tem como ganhar. Todo mundo sabe, essa briga do Trump com o Brasil, o Lula está cantando de galo, o Alexandre de Moraes está cantando de galo, todo mundo cantando de galo, mas todo mundo sabe que não pode ganhar essa briga, não tem como ganhar essa briga. Então, é uma questão de tempo até alguma coisa desandar nessa história toda. Vai ser agora, rapidamente, vai ser em 2026, eu não sei quando é que vai ser, mas que alguma solução vai ter que haver aí, todo mundo deixa claro, né? Então, ou seja, repara como é que essa é a dificuldade do Alexandre de Moraes. E agora eu digo mais para vocês, com essa questão da lei Magnitsky, ele também está com dificuldade com os colegas do STF. Até aqui, os colegas do STF todos já tinha muita reclamação, tá, gente? Olha só, desde 2024 já tinha muita reclamação no STF do pessoal achando que o Alexandre de Moraes estava errando muito. Mas todo mundo queria prender Bolsonaro. Ninguém gosta do Bolsonaro. Tirando o André Mendonça e o Cássio Nunes, ninguém gosta do Bolsonaro, todo mundo queria prender Bolsonaro. Então, qualquer ideia deles, eles sabiam que o Moraes estava fazendo um monte de coisa errada, mas deixa quieto, daqui a pouco passa, o Bolsonaro vai ser preso, vai acabar o bolsonarismo, e aí passou, então deixa pra lá. Né? Ah, ele tá fazendo coisa errada? Tá, mas quem é que vai punir a gente por isso? Se vier algum processo jurídico, vai vir aqui pro STF, a gente não vai deixar acontecer e ponto, e acabou, né? Só que aí quando veio o negócio do Trump, a coisa ficou complicada, porque eles viram que sim, que pode ter punição, e pode ter punição dolorosa no final das contas, né? Enfim, essa notícia aqui exemplifica muito bem por que o Alexandre de Moraes está tão desesperado ultimamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.